Vamos começar? Sim, podemos começar. Então vamos lá. Vamos aproveitar este momento. Então, com o nosso coração conectado, com essa egrégora de luz que nos envolve, nos traz até este espaço, este momento, todas as preocupações e angústias, para que aqui possamos depositar essas preocupações e angústias no colo de Deus, para que Ele, com sua misericórdia, com sua justiça, bondade e amor infinito, possa nos auxiliar e nos abençoar durante o processo de transmutação desta situação. Pai amado, te agradecemos muito por enviar para junto de nós os anjos guardiões, esse mentor ou mentora que nos acompanham, nos incluindo, nos fortalecendo, nos amparando diante dos momentos de dificuldade e também nos momentos de conquista. Gratidão, Pai, por toda a egrégora de luz, todas as pessoas ao nosso redor que o Senhor coloca para que possamos nos abastecer desta energia do bem, para que assim possamos realizar a nossa missão de nos melhorarmos a cada dia e, consequentemente, espargir toda esta energia a todos que estão à nossa volta. Pai amado, este encontro, este episódio, dedicamos às dores de todas as mães e seus filhos que se encontram em angústia, em preocupações excessivas, em momentos de dor e de desespero, para que todas, Pai, possam ser abençoadas e que recebam a sua luz e a certeza de que tudo passa. Fortaleça-as, Pai, para que elas tenham força para seguir. Aos mestres amigos que nos acompanham, nossa gratidão por este momento e esta oportunidade. Obrigado por tudo, Pai, e que assim seja. Gratidão. Gê, Oui. só para te posicionar então, tá? Capítulo 9, A cólera. bem-aventurados, né? A Eu vi cólera. aqui. Uhum. A versão do teu evangelho, ela é é melhor de ser entendida do que aquela que eu apresento na tela, tá? Então, faz do teu, que o teu vai ficar melhor o entendimento. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, a cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. Consideram-se bem acima de seus irmãos, seja em conhecimento, seja pela posição social que ocupam, seja até mesmo pelas vantagens materiais que desfrutam. Por isso, a menor comparação lhes causa irritação e aborrecimento. E o que acontece então? Ficam encolerizados. Procurem a origem desses acessos de demência passageira que fazem com que se igualem aos brutos, perdendo-se o sangue frio e a razão. Procurem o porquê de tal proceder e quase sempre encontrarão por base o orgulho ferido. É justamente o orgulho ferido que os levam a repelirem, cheios de cólera, os mais sensatos conselhos. Até mesmo a impaciência, que tem sua causa na contrariedade fútil, advém da importância de cada um, atribui a sua própria personalidade, perante a qual julgam que tudo e todos devam se curvar. Em sua loucura, o homem colérico volta-se contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos que acaba destruindo por não lhes obedecerem. Ah, se em tais momentos ele pudesse ver a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou se acharia bem ridículo. E julgue por aí a impressão que deve causar nos outros. Ainda que seja por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se para vencer uma tendência que o torna digno de piedade. Se parasse de pensar, veria que a cólera nada resolve, pois além de alterar a saúde,
compromete a sua própria vida, fazendo com que ele se torne sua primeira vítima. Além disso, uma outra consideração deveria contê-lo: a certeza de que fazem felizes todos aqueles que o cercam. Se ele possui coração, não sentirá remorso em fazer sofrer as criaturas a quem mais ama? E que remorso mortal sentiria se, no acesso de raiva, cometesse um ato do qual tivesse que se arrepender pelo resto da sua vida? Em resumo, o homem que possui temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração. Entretanto, a cólera pode ser um empecilho para que pratique o bem e pode levá-lo a praticar o mal. Isso deve ser suficiente para que ele se esforce em dominá-la. O espírita ainda deve levar em conta outra razão. A cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Lendo agora o item 10, que é Hahnemann, Paris, 1863. São as instruções dos espíritos sobre esse assunto. Segundo a ideia, muito falsa, de que o homem não pode alterar sua própria natureza, ele se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais se satisfaz de bom grado. Para eliminar esses defeitos, o homem precisaria ter muita perseverança. É assim que o sujeito inclinado à cólera quase sempre encontra desculpas em seu temperamento. Antes de se considerar culpado, atribui a responsabilidade ao seu próprio organismo, acusando a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam, mais do que outros, a atos violentos, assim como a músculos mais flexíveis que se adaptam melhor a certos exercícios físicos. Entretanto, não acreditem que esteja aí a principal causa da cólera, e tenho certeza de que um espírito pacífico, mesmo num corpo guerreiro, será sempre pacífico, assim como um espírito violento, num corpo frágil, será sempre violento e arrumará uma maneira de manifestar essa violência. Portanto, se a cólera não encontrar um organismo apropriado, ela ficará contida. Caso encontre, ela se manifestará. O corpo não dá a cólera àquele que não a possui, assim como também não lhe dá ouvido a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios pertencem à natureza do próprio espírito. Se não fossem assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O espírito não pode fazer com que aquele que possui uma deformidade física torne sadio, mas pode modificar para melhor aquilo que é do espírito, quando é portador de uma vontade firme e determinada. Espíritas, a experiência não prova até onde vai o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente milagrosas que vêm acontecer? O homem só permanece vicioso porque quer, pois aquele que deseja se corrigir sempre encontrará uma oportunidade. Caso contrário, a lei do progresso não existiria para o homem. Que assim seja. Que assim seja. Então, ele traz aqui, primeiramente, sobre a cólera, que é uma das tendências que a gente mais precisa combater dentro da gente. Toda vez que a gente age impensadamente e motivado pela cólera, o arrependimento é certo. Porque a gente vai agir de uma forma impensada, impulsiva, violenta, a gente vai sair atirando para tudo enquanto é lado, e esses tiros vão ferir alguém. E muitas vezes esses tiros vão bater na parede e voltar para ferir a nós mesmos. E ele fala aqui que o principal motivo que nos leva a agir com a cólera é o nosso orgulho. Então a gente sempre precisa trabalhar para dominar esse orgulho. Mesmo porque ele coloca aqui, né, no finalzinho, que a cólera e o orgulho são contrários à caridade e à humildade, que é o que Jesus mais veio nos pedir, nos pregar, nos exemplificar. Então, toda vez que a gente age movido pela raiva, pela cólera, a gente tende a
tomar atitudes que vão ter um alto preço, tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam, né? E eu achei interessante quando ele faz a observação aqui, se nós pudéssemos nos olhar quando a gente está agindo com a cólera, nós veríamos o quão ridículo nós nos tornamos diante daquela situação. Eu mesmo eu tenho trabalhado muito para dominar isso, porque eu tinha uma natureza muito agressiva, eu fui criada num ambiente muito agressivo, e aquilo para mim era normal. Então, o grito, a fala mais enérgica, aquilo para mim era uma coisa normal. E hoje eu vejo que não é, e eu tenho feito um esforço para poder dominar esses ímpetos, mas eles realmente exigem uma força de vontade, uma reflexão, uma um exercício, né, de domínio das nossas más tendências, vamos colocar assim. É isso aí. É E bem. todos nós espíritas devemos fazer esse movimento para controlar a ira que existe dentro de nós. É aquela historinha, né, que dentro de nós existe dois cachorros, dois lobos. Qual que vai se sobressair, o bom ou o mal? Aquele que você mais alimentar, né? É bem isso aqui. Complemente, meu amigo. Eu ia enfatizar também a questão a principal e primeira vítima somos nós mesmos. Está aí no texto, né? Tá, Nós somos a primeira vítima desta colerização que a gente acaba entrando, né? Agir por impulso, por instinto. A cólera é o instinto puro. Está lá na nossa mente de lagarto, né? A nossa fase reptiliana. Está no instinto puro. É a reação no ato em que tu se coloca aí. Isso aí hoje não se aplica mais, né? Hoje a gente precisa entender que não há necessidade de agir dessa forma. Mas a gente vem com esta carga genética e de cultura de muito tempo, milhões de anos, certo? Então, precisamos também entender, sim, precisamos se esforçar para fazer esse movimento, como você falou, mas entender que isso aí está na nossa carne e no nosso sangue. Tá? Então, além de toda a questão moral, espiritual e emocional que tem em cima, tem ainda essa questão genética. Então, por verdade. isso é tão difícil a gente se libertar de orgulho, de egoísmo, de cólera, de vaidade, porque isso está lá no nosso cérebro reptiliano. É. E ele fala aqui também, né, que a cólera, ela é um empecilho para que pratiquemos o bem. E Exato, é um fator que nos faz a praticar o mal. exatamente. Então, a gente sabe o caminho que leva, quais é que são os processos que levam a gente a praticar o mal. É, É o mau pensamento que é gerado, né? Começa com pensamento sempre. Que aí gera a emoção, que desperta a cólera e que aí vai para a ação, que é o comportamento. Qual é o resultado? Arrependimento geral. sim, Arrependimento geral porque a gente é vítima e acaba machucando todos que estão à volta. todos. Todo mundo. Respinga em todo mundo. Respinga em todo mundo. É, E aí, para reparar isso, porque a gente não está em momentos iguais de entendimento, de evolução espiritual, quanto espíritas e quanto espíritos, cada qual é um jeito diferente para entender a tua reação quando tu estava com a cólera instalada, com aquela agressividade, com aquela violência, tanto verbal quanto física, né? Sem contar da violência espiritual, porque vibracionalmente a gente age diretamente no perispírito, no espírito da pessoa que a gente está comunicando, né? sim, Fica realmente complicado de evitar essa situação, mas é possível. Se a gente toma consciência, né, sabe desse procedimento de que como é que funciona, tu já começa a repelir
O pensamento vem, tu já corta ele em pedacinhos. Se era para ser 1 minuto de pensamento, tu corta em 30 segundos de pensamento. O pensamento que vai despertar isso não vai sumir. Ele não some, mas a gente consegue cortar. Consequentemente, é uma bola de neve. O teu comportamento vai ser menor, porque tu tomou consciência, porque tu refletiu, porque tu espiritualizou, e quando tu verbalizou, e quando tu agiu com menos ímpeto, com menos impulsividade. E assim a gente vai tratando situação por situação. Foi isso que eu entendi dessa questão da cólera, né? Ele dá o problema que é a cólera, considera a cólera como um dos principais vícios que deixam a gente realmente em débito espiritualmente, tá? E aí ele dá a solução, ele dá o processo como essa impulsividade, essa cólera age. E aí a gente consegue trabalhar em cima da fé, da oração, do cuidado, né? Porque é onde a gente vai realmente fazer a transformação na gente, né, gente? Sim. Então, hoje eu vou seguir com o Pão Nosso, tá? Eu vou fazer a leitura como a gente está fazendo. Eu não vou apresentar na tela nesse momento, depois, então, a gente ajeita. Porque está dando problema no meu aplicativo aqui, então vamos fazer dessa forma. Então, do Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, item 36, até ao fim. Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição da animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Que assim seja. Que assim seja. Em que ele fala da persistência, né, de se manter no caminho. Aqui, quando a gente leu agora o capítulo 9 também, ele fala dessa questão de se manter. Ó, o espírito não pode fazer com que aquele que possui uma deformidade física torne-se sadio, mas pode modificar para melhor aquilo que é do espírito, quando é portador de uma vontade firme e determinada. Então, isso aqui complementou muito, né? É a perseverança. Perseverança. Boa vontade firme e determinada e perseverança. Isso. Resiliência. E que fala aqui também que as portas do céu elas estão abertas. Estão sempre abertas. Todavia é necessário que o homem se eleve até lá, com amor e com sabedoria. Então, Exatamente. é necessário combater esse orgulho, né? Esse orgulho que é contrário à caridade, esse orgulho que
nos faz agir com instintos de cólera, uns instintos animalescos, né, com instintos primitivos, assim como nós fomos feitos espíritos. Como que fala, Sandra? O que tu quer dizer? Que nós somos espíritos, Imperfeitos. nós somos feitos ignorantes, como é que é? Simples e ignorantes. Simples e ignorantes, isso. E nós devemos, então, nos elevar, sair dessa ignorância, desses instintos animalescos, primitivos, e, através da elevação da nossa consciência, abrir espaço para essa centelha divina, para essa luz divina, para esse poder que a gente tem. Quando Cristo diz, vós sois deuses, um dia fará mais do que eu faço, é isso. Ele quis dizer o que é que nós temos dentro da gente. Nós temos potencial para isso, mas só que a gente deixa prevalecer o nosso lado primitivo, nosso lado colérico, nosso lado de sombra, de más tendências, né? Um trecho aqui nesse texto que me chamou a atenção é aquela parte ali, ó, que é necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que a gente pede, tá, não vai vir de graça, tá? Porque ele coloca: ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. Então, buscai e obtereis, pedi e obtereis, vem de faça a tua parte, que eu te entrego o que tu merece. É aquilo também, né? A cada um segundo suas obras, né? Exatamente. Exatamente. Né? É. Porque, olha... Principalmente quando a gente vai tomando mais consciência, porque a gente vai repetindo as máximas. Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, Mas a gente tem a consciência. É assim, né? Eu acho isso maravilhoso. Que bom ser assim, porque aí a gente sai da simplicidade. Do comodismo também, né? Exatamente, a gente sai da ignorância. Porque a gente pode ser, sim, simples, tá? O nosso viver, o nosso conviver de forma simples, porém, tu não precisa ser ignorante, tu pode ser inteligente, tu pode ser evoluído espiritualmente. Sim. Né? Simplicidade não quer dizer escassez, não quer dizer pobreza, não quer dizer miséria. Sim. Né? A gente pode ser rico, abundante, próspero e ser simples. Isso. Né? Não é apesar de, é ser assim. Né? Porque olha Jesus, que é maior exemplo do que Jesus, sabe? Ele era simples, ele tinha uma vida simples, ele passou a vida com perrengues, assim como qualquer ser humano que estava vivendo naquele momento junto com ele, porém, a sua evolução espiritual era enorme, a maior de todos os tempos, a maior conhecida até hoje, por todos nós. Isso. Né? Então, se ele é nosso modelo, nosso guia, e nos mostrou o caminho, e como é que a gente consegue nos transformar em seres crísticos, sim, é possível, mas com trabalho, com labuta, com olhar para dentro de si e fazer o que tem que ser feito, né? O que pode ser feito. Sempre lembrando que nós sempre vamos ter um amparo divino, Deus sempre vai estar do nosso lado, nos abençoando, colocando pessoas, principalmente. Como é que Deus age nessas situações? Né? Colocando pessoas, colocando a gente em situações onde nós vamos ser abastecidos com aquelas bênçãos, com uma palavra amiga, com um abraço, com conforto, sabe? Com um carinho, com uma atenção. Dessa forma, presencialmente ou virtualmente. Sim. Né? Porque se a gente pensar na comunicação dos espíritos, nós quanto espíritas, tudo é virtual. Não é nada presencial. E há uma diferença, né? A gente pode optar como dizer sim, é presencial. Porque o que difere somente são as dimensões. Nós estamos aqui numa dimensão onde a energia é mais densa. O desencarnado ele está numa dimensão onde a energia é mais etérea. O que nos difere é a massa de energia só. Todos estamos vivos. Então, ter esse entendimento também precisa ter um tempo de experiência, de trato com as perdas, né? Concordas? Sim. Então, vamos lá, Pai.
com o nosso coração aberto, rico, cheio desta energia do bem, com a nossa mente voltada para aquilo que realmente precisa ser feito, para o aqui e agora, com a nossa condição espiritual aberta à renovação e à transformação. Pedimos aos caravaneiros do amor aqui presentes para que promovam uma limpeza de todos os miasmas, formas, pensamentos e vibrações deletérias que estão impregnados nos nossos lares, afastando, limpando, transmutando e harmonizando todo o ambiente doméstico, transformando a nossa casa num lar verdadeiro. A estes mesmos caravaneiros do amor, nós pedimos que, se encontrar alguém, algum irmão ou irmã, que estejam aqui nos nossos lares, fluidificamente, atraídos por nossas vibrações de pensamentos e atitudes, que possam ser levados a algum posto de socorro para que lá recebam todo o amparo e acolhimento que necessitam para o seu bom refazimento. Pai querido, egrégora de luz, mentores amigos, Arcanjo Miguel, proteja e ampare todos aqueles que estão em nosso lar, para que recebam do alto a sua proteção, o seu amparo e todas as suas bênçãos. Peço ainda que fluidifiquem as águas que estão em nossos ambientes para que, quando forem bebidas, possam alimentar o nosso corpo, o nosso perispírito e o nosso espírito com todos os fluidos necessários para a nossa saúde e bem-estar. Gratidão, Pai, por este momento, amparando as nossas dores, fortalecendo-nos na fé e levando-nos na condição de melhores humanos. Gratidão, Senhor. Se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Só. Olá, amigo. Beijo, com Deus. Agora a gente já sabe como é que estamos um com o outro. Ó. Beijão pra você. Até semana que vem. Até semana que vem, meu querido. Tchau. Tchau.